Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje do módulo Processamento de Alimentos 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4 da apostila de vocês, a apostila módulo 4, tá? O nosso conteúdo de hoje inicia-se lá na página 43 e nós vamos falar um pouquinho sobre os óleos e gorduras vegetais. Vamos entender qual a diferença entre óleos e gorduras. Pessoal, é muito importante que a gente entenda essa diferença. Aqui nós vamos tratar de alguns termos técnicos um pouco complicados, porém eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível. Claro, quem tiver dúvidas depois, estaremos conversando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos lá. Qual a diferença entre os óleos e as gorduras? O que são gorduras? Né? São moléculas que têm predominantemente ácidos graxos saturados. Professora, não faço ideia do que você está falando. O que são ácidos graxos? Os ácidos graxos são moléculas, certo? Que são constituídas de carbonos, certo? Moléculas de carbono. E, em suas extremidades, temos um grupamento carboxila. O que é um grupamento carboxila? É esse grupamento aqui, composto por uma dupla ligação com oxigênio e OH, que é uma hidroxila, um álcool, tá? Então, isso aqui é uma cadeia, né? Isso aqui é um ácido graxo, certo? Que são, os óleos e gorduras são ácidos graxos, tá? Estão dentro da cadeia de lipídios, certo? Então, entendemos, pessoal, o que é ácido graxo? Tá, professor, os óleos e as gorduras são ácidos graxos. Tá, mas aí você falou que são ácidos graxos saturados. O que são ácidos graxos saturados? Pessoal, a gente pode ver aqui, nesse desenho, aqui, são várias cadeias, né, várias moléculas de gorduras. Né, a gente pode observar aqui o que é essa ligação, né, o que são ácidos graxos saturados. A gente pode observar aqui que em cada uma dessas extremidades tem um carbono, certo? Esses carbonos, eles estão ligados por uma cadeia linear, uma cadeia reta. Vocês podem ver, ela é reta. Então, uma molécula fica muito próxima uma da outra, certo? Então, como elas ficam muito juntas, a olho nu, a temperatura ambiente, o que a gente observa? A gente observa essas gorduras como sólidas. Então, os ácidos graxos saturados, né, são essas gorduras que estão em estado sólido à temperatura ambiente. Como, por exemplo, a gente pode exemplificar aqui a banha, né, a banha de porco, o bacon, né, a gente pode observar aquela camada de gordura no bacon. Aquilo lá é uma gordura saturada, certo? Beleza, entendemos o que são as gorduras. E os óleos, professora? Os óleos também são ricos em ácidos graxos, como eu falei. Porém, ácidos graxos insaturados. O que são os ácidos graxos insaturados? São, aqui nós podemos ver os exemplos, né, as moléculas de ácidos graxos insaturados. Então, por que eles são insaturados? Eles têm essas duplas ligações, né? Aqui, como eu falei, as ligações eram lineares, retinhas, ligações simples, né? Lá da química a gente chama isso de ligação simples, tá? E os ácidos graxos insaturados possuem ligações duplas. O que são essas ligações duplas? Esses risquinhos aqui, certo? O que são essas ligações duplas? As ligações duplas, então, elas vão fazer com que essas cadeias, elas formem curvas, vocês podem ver aqui, né? Não são cadeias lineares, não são cadeias retas, como nos ácidos graxos saturados. Então, o que vai acontecer nos insaturados? As moléculas não vão conseguir ficar tão juntinhas, vamos pensar assim. Então, a temperatura ambiente, a gente vai observar elas líquidas, né? Então, como o óleo de soja, o óleo de milho, o azeite é um ácido graxo insaturado, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre essas duas, né? Entre as gorduras e os óleos. Tá. Quanto mais insaturado é um ácido graxo, mais líquido o produto é. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, né?
Então, quanto mais ligações insaturadas, que são essas ligações duplas nas cadeias, vão fazer com que as cadeias sejam dessa forma, mais arredondadas. Então, isso vai fazer com que esse óleo seja líquido, tá? E, por outro lado, as gorduras são sólidas, certo? Beleza, vamos lá para alguns exemplos, então. Quais são as fontes de gorduras que nós temos? A banha, como eu falei, o toucinho, manteiga, bacon. Pensem bem, todos esses produtos aqui são sólidos à temperatura ambiente, certo? E os óleos? Os óleos geralmente são extraídos de grãos ou sementes, como soja, milho, girassol, canola, algodão, amendoim, ou são extraídos de frutos, como a azeitona e o dendê. Gente, todo mundo conhece algum desses tipos de óleo, né? Nem que seja o mais comum, que é o óleo de soja, que é o que geralmente as pessoas utilizam em seus lares para cozinhar, tá? Todos são líquidos, certo? A temperatura ambiente. Tá. Mas, aqui, professora, você só citou as gorduras de origem animal. Banha, toucinho, manteiga e bacon, tudo origem animal, certo? E aqui os óleos, você falou que são extraídos de grãos e sementes, mas os óleos são só vegetais? E as gorduras são animais? A gente pode dividir dessa forma, então, para ficar mais fácil? Não. Por quê? Existem gorduras de origem vegetal também, como a manteiga de cacau, a manteiga de coco e a de abacate, né? A gordura do coco e a gordura do abacate. Professor, nunca vi. Nunca vi a gordura do coco, nem do abacate, nunca reparei, enfim. Sim, gente, esse tipo de gordura de origem animal existe. Então, são gorduras que são provenientes de frutas, né? Do cacau, do coco e do abacate. Então, as gorduras não são apenas de origem animal. As gorduras podem ser de origem vegetal também. E os óleos? Só de origem vegetal? Não, existem óleos de origem animal, como, por exemplo, o óleo de baleia, o de fígado de bacalhau e o de fígado de tubarão. Nunca vi nenhum deles, professora. Eu também não, mas eles existem, certo? Então, esses óleos de origem animal são líquidos, tá? São óleos, certo? São líquidos na temperatura ambiente. Então, é importante que a gente entenda as diferenças e os tipos de óleos e gorduras, certo? Ok, professora, mas em relação à saúde, eu devo ingerir saturados ou insaturados? Pessoal, alguns estudos demonstram que a ingestão de diferentes tipos de gordura interferem na relação HDL-LDL. O que é isso? Os conhecidos. Colesterol ruim, LDL, colesterol bom, HDL, certo? Então, dietas ricas em gorduras, né, saturadas, com alto, aumentam, né, o nível de LDL, de colesterol sérico, o que é ruim, né? E dietas ricas em insaturados favorecem o aumento do HDL, que é o colesterol bom, e diminui o colesterol, certo? Então, para tudo, gente, a gente tem que ter um bom senso, né? Um balanço. Você não deve consumir nem muita gordura saturada, nem muita insaturada, certo? Isso vai do bom senso, né? Porque nada em excesso faz bem para a nossa saúde, certo? Ok, então agora vamos falar um pouquinho sobre as funções, né? Os óleos e as gorduras, elas são fontes de energia extra para o nosso corpo. Então, 1 grama de gordura fornece em torno de 9 quilocalorias. Porém, os óleos e gorduras não são apenas fontes de energia, eles possuem outras fontes biológicas no nosso corpo, como, por exemplo, são veículos de vitaminas lipossolúveis, né? O que são as lipossolúveis? São aquelas vitaminas que são solúveis em lipídios, solúveis em óleos e gorduras, ou seja, não são solúveis em água, certo? Como as vitaminas A, D, E e K. Também é um nutriente indispensável para manter algumas funções do corpo humano, como os hormônios, membrana celular, responsável pela manutenção da temperatura corporal, fornecem ácidos graxos essenciais e colesterol, dependendo do tipo de gordura, é claro.
Nos alimentos, vamos ver então no próximo vídeo quais são as funções das gorduras